Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina TCC1 para a turma do P9, Noite de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação desta aula e posteriormente a divulgação dela no meu canal do YouTube? Sim. Ok. Dando continuidade, então, né, ao nosso assunto, nós tivemos algumas semanas, né, de avaliação, né, o que levou bastante tempo aí para que a gente conseguisse concluir, né, o assunto das provas, né, com todos os alunos, mas ainda bem, né, que deu certo e eu consegui aí estar dando conta de finalizar. Continuando então o assunto, vamos lá. Hoje a gente vai fugir daquela dinâmica de trazer tantos exemplos, né, de vocês raciocinarem tanto. A gente vai ter um pouco mais de conteúdo hoje, mas não exclui totalmente os exemplos. Em alguns momentos eu vou estar exemplificando para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a questão da padronização da escrita, né, o INRAD, que é a Introdução, Metodologia, Resultado e Discussão. Vamos falar um pouco mais sobre cada um desses pontos, certo? Aonde vocês vão entender um pouco mais sobre a questão da introdução, o que é que vem na introdução, na metodologia, no resultado de discussão. Até a gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos reforçar, vamos dizer assim, na aula de hoje, ok? Então, o que é que vem, né, na introdução? A introdução a gente diz, né, qual é o problema, ou seja, a questão a ser estudada, tá? Só um segundo, gente, só um segundo, um minutinho. Pronto. Voltei, é que eu fui fechar aqui a porta, porque eu estava fazendo barulhos externos para vocês, para não atrapalhar. Então, na introdução a gente tem qual é o problema, ou seja, a questão a ser estudada, né? Onde a gente vai ter tudo aquilo que a gente já disse, a questão da contextualização, onde a gente vai trazer ali informações referentes à temática que vocês querem estudar, trazendo, como que chama, incidências, né, se for sobre alguma doença, trazendo dados e conceitos e informações sobre aquela temática que vocês estão querendo desenvolver. Dentro dessa parte da introdução, a gente vai trazer o quê? Justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos. E aí a gente finaliza a nossa introdução. Dentro da metodologia, a gente vai trazer os materiais e métodos, onde vocês vão colocar o que é, como que vocês vão estudar, né? Como que vocês vão coletar os dados de vocês. Aqui está no passado, né? Porque se vocês estivessem já fazendo o TCC2, tá? Mas agora no TCC1, esse verbo ele tem que vir no futuro. Então, eu irei fazer, irá acontecer, certo? Tudo no futuro. Quando vocês estiverem construindo o TCC2 de vocês, vocês vão modificar os verbos da metodologia que estavam no futuro e colocam para ser no passado. Então, como que foi estudado, né? Como que vocês, quais foram os materiais e métodos que vocês utilizaram para poder estar construindo o trabalho de vocês. E aí a gente tem, né, no TCC1, a seção 3 vai ser cronograma, a 4 orçamento, a 5 referências bibliográficas. Já no TCC2, a seção 3 vai ser substituída por resultados e discussões. Nos resultados, a gente traz quais são as respostas, né? O que foi encontrado de acordo com a coleta de dados de vocês, né? Vocês vão fazer uma análise, mostrar os resultados e a discussão onde vocês vão interpretar aqueles resultados e trazer qual é o significado daqueles dados, né? Trazendo um significado das respostas para a pergunta de vocês através das informações que foram obtidas no trabalho. Até aqui, ok, gente? Por enquanto, vocês têm alguma dúvida?
Ou não? Hã? No momento não, professora. Não, então vamos seguir adiante. Como já dizia a Dory do Procurando Nemo, continue a nadar. Vamos lá. Então, dentro da padronização da escrita, né, como a gente viu desde a nossa primeira aula, a escrita científica, né, para se construir trabalhos científicos, é necessário que a gente tenha uma padronização, uma sistematização, a organização, né, de como que a gente vai estar construindo o nosso trabalho. E é isso que diferencia, né, um trabalho científico de qualquer coisa que você esteja escrevendo. E aí, como vocês podem ver aqui à esquerda, né, a gente tem que 90%, né, das revistas científicas, elas utilizam mais de 90% utilizam este método, né, vamos dizer assim, esse esqueminha aqui para a organização das suas informações. E depois a gente vai ver esses outros dois exemplos. Não existe certo ou errado, tá, gente? Todas as informações, elas vão estar nestes trabalhos. O que diferencia um da outra vai ser só posicionamento, questão de formatação. Mas as informações em si, elas vão existir, independente se você está usando um desses três modelos ou qualquer outro. Como vocês podem observar aqui, né, inicialmente coincide, né, todos começam com o abstract. Abstract é o resumo em inglês, mas aqui é porque esse esqueminha ele está todo em inglês, né? Então o abstract seria o resumo. A gente começa o trabalho com o resumo, é a primeira coisa que vai vir no trabalho. A gente tem o resumo, tem que ser de 300 a 500 palavras, depois a gente tem as palavras-chave, que são de 3 a 5, no TCC1. No TCC2, além do resumo e das palavras-chave, a gente vai ter o abstract, que é o resumo em inglês, então você vai traduzir esse resumo para o inglês, e as keywords, que vai traduzir as palavras-chave para as keywords, certo? Lembrando também que o resumo ele não tem parágrafo e o espaçamento entre linhas dele é espaçamento 1 ou simples, é a mesma coisa. E aí a gente tem a nossa introdução. Observem que a introdução ela está em formato como que eu posso dizer? De funil, tá? No formato de funil, onde a gente tem aqui o seu ápice mais largo e a sua base mais estreita. Então a gente vai afunilando até chegar onde a gente quer na nossa pesquisa, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco, quando a gente for falar de esqueleto. Terminando a nossa introdução, portanto, vai vir a metodologia, depois os resultados e, por último, a discussão, como a gente vê aqui, né, nessas sessões. Já revistas como a Nature e a Science, o que é que a gente tem? Inicialmente igual, né, o resumo, a introdução, só que ó, o resultado de discussão, ele vai vir primeiro do que a metodologia. Eu, particularmente, não gosto desse sistema, desse modelo, porque eu preciso compreender qual foi a metodologia utilizada para a coleta de dados para saber interpretar aqueles resultados de discussões. E, por último, né, a gente tem um outro modelinho aqui, onde a gente começa com resumo, introdução, metodologia e, à medida que a gente vai apresentando os resultados, a gente vai discutindo eles. E, por último, a gente tem a conclusão. E aí eu pergunto para vocês, meninas, quer dizer que nos outros exemplos a gente não tem conclusão? O que é que vocês me dizem? Hein? Qual? Qual? Vocês estão me ouvindo? Estou, professor, não entendi sua pergunta. Vejam, observem aqui no exemplo, nesses exemplos, né, que a gente tem introdução, metodologia, resultado de discussão. Introdução, resultado de discussão, metodologia. Introdução, metodologia, resultados e discussões vão estar aparecendo à medida que o resultado é apresentado, já vai discutindo. E aqui no final a gente tem conclusão. Aí eu estou perguntando a vocês, nesses outros dois exemplos, não tem conclusão, então, já que não tem uma sessão sobre ele? Tem não. Tem não? E Eu aí? acho que tem, professora, está embutida aí, porque tem artigos que
Não vem dizendo, até procura ver conclusão, mas não tem, tá dentro da estrutura. Aí tem que procurar que ele já vai falando, já vai concluindo. Eu entendo assim, né? Não sei se realmente tá correto. Mais alguém tem alguma sugestão? Não? Então vamos lá. É o seguinte, como vocês... Ai, desculpa, gente, um pouquinho de dor aqui da cirurgia. Ai, 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 ai. Como vocês podem ver aqui, ai, em algumas situações, o que é que acontece? Como eu falei no início, a gente vai ter as mesmas informações em qualquer um desses formatos. A diferença é como eles vão se apresentar. Às vezes é dentro de uma sessão, às vezes é fora, às vezes tem mais sessões do que outras, às vezes é em cima, embaixo. Então, as informações vão existir, certo? Como no caso aqui da própria conclusão. Então, a conclusão ela vai existir em todos os trabalhos, certo? Em todos esses modelos aqui vai existir a conclusão. A diferença é que em alguns a conclusão vai ter uma seção, né, específica para a conclusão, e em outros, como é no nosso caso, a conclusão vai estar dentro de resultado de discussão. Então, por exemplo, quando a gente tem resultado de discussão aqui e aqui também, o último ou os dois últimos parágrafos, no máximo, vão ser para resultado e discussão. Ok? Deu para entender? Pessoal, deu para entender? Sim, professora. Ok, então vamos seguir adiante. Então, antes de planejar o artigo, coloque as seguintes questões. Isso vai ajudar muito vocês na hora de vocês estarem desenvolvendo, né, a pesquisa de vocês. Então, primeira pergunta é: que mensagem você quer transmitir? Segunda, qual o formato correto para transmitir a mensagem? Terceiro, qual será a audiência da minha mensagem? Por quê, por quê e como? Vamos tentar formular aqui um exemplo para ficar mais fácil vocês entenderem. Vamos supor que vocês estão querendo construir um trabalho aonde aonde vocês vão, o foco vai ser o seguinte na pesquisa. Você vai construir um trabalho sobre doenças parasitárias, né? Para lembrar aí vocês de parasitologia, o temor de muitos de vocês, né? Lembram? Aí só foi substituído, o temor de parasitologia passou para ser o temor do TCC. Mas vamos lá. Então, eu vou fazer uma pesquisa com foco em parasitologia, onde eu quero trabalhar com a questão da prevenção, certo? Em relação a doenças parasitárias em crianças. E aí eu vou pegar crianças de 6 a 8 anos. Boa noite. Boa noite. Até agora, ok? Vou trabalhar, vou fazer uma pesquisa para prevenção de doenças parasitárias, onde eu quero orientar as crianças, né, de 6 a 8 anos numa escola. Para que elas tenham cuidado, né, lavagem das mãos, alguns cuidados necessários para a idade, né, que a idade consiga raciocinar e poder colocar em prática. Até aí, ok? Hein, pessoal? Só Sim, responda. Professora. Ok. Então, vamos lá. Ok. Boa noite para quem chegou agora. Boa noite, Raquel, né? Sua primeira aula, seja bem-vinda. Espero que você tenha assistido as outras aulas para que você possa compreender, tá? O que a gente está seguindo a partir de agora. Quem chegou Boa atrasado, noite, eu boa já noite. comecei a aula, já faz alguns minutos, tá? Então, vocês já perderam uma parte dela. Depois, como está sendo gravada, vocês vejam aí a parte inicial da aula quando eu publicar, certinho? Então, vamos lá. Certo. Eu tenho aí qual será a minha audiência.
Eu falei crianças de 6 a 8 anos, certinho? Identifiquei qual é o meu público, né? Para quem que eu estou fazendo aquele estudo, né? Qual vai ser o foco ali da minha pesquisa. Boa noite. E aí, qual o formato correto para eu transmitir a mensagem? Este formato, ele vai variar de acordo com o meu público, certo? Se meu público são crianças de 6 a 8 anos, eu preciso adequar o formato da minha mensagem para que realmente, né, eu possa alcançar aquelas crianças, que aquela minha pesquisa realmente, né, consiga ter resultados realmente sérios. Então, se eu estou com crianças de 6 a 8 anos, por exemplo, se eu fizesse uma palestra com um data show, explicando, como se fosse uma aula como eu estou dando para vocês agora, iria ser interessante para crianças de 6 a 8 anos? Tem gente? Eu Não, acho que não, professor. Por quê? O que é que vocês Porque eu me acredito que dizem? de 6 a 8 anos, não sei não. Acho que ele não ia prestar muita atenção, não. Eu acho acho que tem que ser que uma uma coisa mais criança de lúdica. não tem a depende noção também do que ainda vai que a gente falar, né, tem, né? professora? Então, vocês estão identificando o quê? Que, de acordo com o meu público, eu preciso estar adequando a minha linguagem, certinho? Então, a mensagem que eu quero transmitir é o quê? Sobre os cuidados, né, que aquelas crianças precisam ter. Ai, desculpa. Os cuidados que aquelas crianças precisam ter para, né, se prevenir doenças parasitárias. A minha mensagem é essa. A forma que eu vou fazer ela vai ser o quê? Através de jogos, né? Coisas lúdicas, brincadeiras, gincanas, né? Coisas que as crianças consigam aprender, né? Mas que tenham uma linguagem acessível para elas. Certinho? Entendido até aqui? Sim, professora. Ótimo. Seguindo, eu vou agora, porque não adianta só eu trabalhar com essas crianças, porque elas justamente são crianças. Não depende exclusivamente dela os cuidados relacionados à sua saúde. Então, agora, no lugar de eu. Peraí, Maria Clara, vou silenciar. Aqui tem o microfone. Silenciei Maria Clara, que estava gritando aí, conversando com outra pessoa. Então, no lugar agora de eu ter só as crianças, eu vou fazer uma pesquisa também com os pais dessas crianças, certo? Eu vou orientar os cuidados para os pais dessas crianças. E aí, meu público agora é o quê? Majoritariamente adulto, né? Pode ter até um ou outro adolescente que seja pai daquelas crianças, mas a maioria vai ser adultos. E aí eu pergunto para vocês, a linguagem que eu vou utilizar será a mesma que eu utilizei com as crianças? Não. Não. Eu preciso adequar minha linguagem agora para o meu novo público, né? Os Então, adultos. na minha metodologia, eu vou ter que dizer que eu vou ter uma metodologia para as crianças, eu vou ter uma metodologia para os adultos, que vai ser diferente, né? Então, para os adultos, eu já posso, né? Por exemplo, fazer uma palestra, certo? Para um adulto vai ser suficiente. Só que eu vou usar termos técnicos. O que é que vocês me dizem? Não, tem que usar o termo que o adulto entenda, né? O termo tem que ligar o linguajado que vá de acordo com o que o adulto vai entender, os pais vão entender. Então, Se eu usar os eu, termos técnicos, eles não vão entender. eu não vou usar a linguagem, como posso dizer, a mesma linguagem infantil, né? A mesma linguagem lúdica que eu utilizei com as crianças, mas eu também não vou utilizar uma linguagem técnica, né? Da área de saúde, uma linguagem científica. Por quê? Porque pode existir
daqueles pais, né, que estejam ali presentes, por exemplo, pais que sejam analfabetos. Tá? Pode existir pais que tenha, né, um nível de graduação maior, inclusive que sejam da área de saúde, mas eu tenho que nivelar ali para que todos, né, consigam compreender aquela informação e não apenas aqueles, né, que tenham um nível de escolaridade maior. Então, o que é que eu vou fazer agora? Fazer uma linguagem com bastante figuras, né? Uma forma que todos consigam compreender. E agora é o seguinte, além das crianças, além dos pais, eu vou utilizar quem? Os professores. Já que eu estou fazendo essa pesquisa na escola e os professores passam, né, boa parte do seu tempo com as crianças, tem toda a questão dos cuidados e responsabilidade, né, que os professores têm ali, e até a transmissão de conhecimento também. E aí eu pergunto para vocês, a linguagem que eu vou utilizar com esses pais, qual que é? É a mesma que eu já usei anteriormente? Professora, tem como a senhora repetir só um pouquinho para me entender? A linguagem que eu vou utilizar com os professores vai ser a mesma linguagem que eu utilizei nas situações anteriores? Não, não. Porque a linguagem, Professora, a boa linguagem noite. que vai Daniela, vai ser usada, a linguagem que vai ser usada com os professores já entendem mais, já estão mais por dentro do assunto, já entendem mais das técnicas, então a linguagem vai ser completamente diferente da que vai ser aplicada para os pais. Então, no caso, né, a gente tem que todos os professores são alfabetizados, né? Então, sabem ler, têm um nível de compreensão um pouco melhor, né? Então, a gente já pode estar utilizando um método diferente para estar passando aí para esses pais. E aí, por último, eu coletei os meus dados, né? Fiz toda a minha pesquisa. Eu vou pegar aqueles resultados e vou apresentar num congresso específico da área de saúde. Qual vai ser a linguagem que eu vou utilizar para publicar isso, para fazer a minha palestra ali, apresentar meu trabalho? Para usar Uma slides, linguagem mais figuras, formal, professor. né? No geral, o Uma slides, linguagem figuras e a Uma linguagem linguagem técnica. culta, uma linguagem técnica. Agora, eu posso usar e abusar de termos técnicos, porque ali eu estou falando para pessoas da área, ok? Deu para entender, gente, o quanto que é importante a gente ter esse cuidado, né, em observar e responder adequadamente essas perguntas? Certinho? Então, vamos seguir. Vou falar agora sobre a questão do esqueleto, tá? Para que vocês comecem a escrever, é necessário que vocês organizem as ideias de vocês. E, portanto, é necessário fazer um esqueleto, tá? Esse esqueleto, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma lista do que vocês querem tratar na ordem pela qual vocês querem tratar. Comecem a escrever cada seção só depois de ter esse esqueleto. Lembrem-se que um bom trabalho, ele nunca acontece, ele é o produto de um trabalho bem organizado. Então, se você planeja, se você se organiza, as chances de sucesso vai ser muito maior. E eu vou utilizar aqui para vocês um exemplo, certo? Para que vocês possam estar entendendo como seria, né, para fazer esse esqueleto. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos supor o seguinte, que o trabalho que eu vou fazer é sobre depressão em mulheres mastectomizadas devido ao câncer de mama. Pronto. Esse é o meu trabalho, o tema do meu trabalho, ok? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, Sim, professora, sim. professora. Pronto,
Ótimo. Agora vamos lá. Com esse tema, depressão em mulheres mastectomizadas devido ao câncer de mama. Se fossem vocês que estivessem fazendo esse trabalho, qual seria a primeira informação que viria na introdução de vocês? Hein? A contextualização, professora? Não, sim, dentro da contextualização. Falar primeiro sobre a doença, né? doença? Como o câncer do colo, o câncer de mama. Não, Falar quem dá primeiro- mais? Depressão. Não. A pesquisa que foi feita, Depressão em mulheres. se é bibliográfica, Não, isso é se... metodologia, lá na frente. A incidência do câncer de mama, professora? Não, ainda não. O número Depressão de pessoas acometidas pela doença, professora. Não, ainda não. E aí, nada? Vamos lá, para a gente ser breve. Primeiro de tudo, eu preciso falar sobre câncer, gente. Eu só vou ter compreensão do câncer de mama se eu conseguir entender o que é câncer, certo? Então, dentro eu trago, né, o conceito de câncer, trago algumas informações, alguns dados sobre câncer, e agora eu vou falar sobre o quê? Aí vai falar sobre o SUS, a unidade básica, como Não, é que é isso é irrelevante aqui. Eu vou falar sobre os tipos de câncer, tá? Por quê? Porque câncer de mama é um tipo de câncer. Quando eu conceituei o que é câncer, quando eu trouxe informações sobre a incidência de câncer, vai estar lá dizendo que um dos principais tipos de câncer é o câncer de mama, e câncer de mama é o câncer que eu estou estudando. Então, falo sobre os tipos de câncer e depois sobre câncer de mama. Mama. Ah, tô Estão entendendo. conseguindo entender Entendi, que uma entendi. coisa está levando a outra, que leva a outra, que leva a outra. Por isso Primeiro que é a o gente funil. faz, Hã? primeiro a gente pesquisa sobre Ó, a doença, o primeiro câncer. vocês vão falar no seu trabalho. Aqui não é nem sobre pesquisa, é sobre o que você vai colocar no seu trabalho. Você começa seu trabalho com a contextualização, então traz informações mais gerais e vão afunilando até onde vocês querem chegar. Então eu trouxe sobre câncer, que é o mais geral, falei sobre tipos de câncer, câncer de mama, viu que o meu funil está fechando? E agora eu falo sobre o quê? Depois dos cânceres de mama. Do câncer de mama eu vou trazer incidências, né, também dados, e aí eu falo sobre o que agora? Bora, gente. Sobre a depressão, professora? Sobre os cuidados, professora, Não. o tratamento. Tratamento, tá? Por quê? Porque mastectomia é um tipo de tratamento e eu preciso falar sobre isso no meu trabalho, né? Porque a depressão nessas mulheres que eu estou querendo estudar só ocorreu porque elas foram mastectomizadas e elas só foram mastectomizadas por causa do câncer de mama. Eu não quero estudar mulheres que fizeram mastectomia por outro motivo, não, eu quero aquelas que foram devido ao câncer de mama. Então, depois de tratamento, eu falo sobre o quê? Sobre as prevenções? Não. Sobre mastectomia. Por quê? Eu falei sobre os tratamentos, depois, aí dentro dos tratamentos eu vou falar sobre vou citar a mastectomia. E agora eu venho falando o quê? Mais especificamente da mastectomia. E agora sim, eu falo da depressão. Que muitas mulheres, né, devido a essa situação, acabam desenvolvendo depressão. Com isso, eu tenho condições de fazer a minha justificativa. Com todas as informações que eu trouxe aqui na minha contextualização, a minha justificativa vai ficar fácil. Por quê?
Justifica-se essa pesquisa devido ao câncer de mama ser um dos principais tipos de câncer que acometem as mulheres e a mastectomia, que é um procedimento cirúrgico, né, um procedimento, vamos dizer assim, mais radical, afeta demais a autoestima das mulheres, fazendo com que muitas desenvolvam depressão. Viu como ficou fácil? Viu, pessoal? Professora, me tira só uma dúvida. Isso que a senhora está falando aí, essas coisas aí, é do início do TCC, né? O Sim, início, a né? introdução. A Sim. introdução, né? Sim. Justo. Ok. Aí, depois da justificativa, a gente tem o quê? As Pergunta perguntas norteadoras. norteadora, né? Um exemplo. Qual o motivo que leva as mulheres a desenvolverem depressão pós-mastectomia devido ao câncer de mama? Depois vem o quê? A hipótese, que é a resposta da pergunta. Exatamente. Aí, minha hipótese pode ser que, lembrando que a gente pode ter mais de uma hipótese, né, para uma mesma pergunta, eu posso dizer que essas mulheres acabam desenvolvendo depressão, né, devido à sua autoimagem ficar muito afetada, né, abalada, uma vez que os seios, né, representam muito a feminilidade da mulher. E Ela se sentir mutilada, se sentir isso. E o preconceito. uma outra hipótese é que muitas acabam, né, sofrendo abandono dos seus parceiros ao serem diagnosticados e terem, né, esse tipo de tratamento, e com isso elas acabam, né, desenvolvendo a depressão, uma vez que, além de ter a doença, de ter passado por um procedimento cirúrgico radical, ainda tem o abandono ali, né, da pessoa que ela amava. Pronto. Aí a gente tem, por último, na introdução, para finalizar, o quê? Os O objetivos. Objetivo, exemplo, identificar os principais motivos que levam as mulheres, né, mastectomizadas pelo câncer de mama a desenvolverem depressão. Que, né, tem tudo a ver com a minha pergunta, que foi quais os motivos que levam. Então, meu objetivo tem que estar condizente com a minha pergunta. E como objetivo específico, criar o perfil das mulheres, né, que desenvolvem depressão devido à mastectomia pelo câncer de mama. E aí eu pergunto para vocês, qual a importância de se criar perfis para a área de saúde, como nesse exemplo aqui? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês acham? Hein, gente? Bora, pessoal. Vocês estão se formando, vocês têm que saber isso. Eu acho que é desenvolver pessoas mais habilitadas para certos tipos de trabalho, né? Um desenvolvimento um estudo mais desenvolvido daquele tema. Exatamente, mas com outras palavras, vou tentar ajudar melhor a esclarecer. Criando o perfil, a gente consegue identificar, neste caso aqui, né, quais são as pessoas mais susceptíveis. Ou seja, vamos supor que na minha pesquisa, né, ao finalizar, eu identifiquei que mulheres entre 35 e 45 anos que estavam casadas, né, durante o procedimento, que não tinham filhos, que classe social, sei lá, B e C, são as mais propensas a desenvolverem depressão. Por quê? Para que isso é importante? É importante porque quando chegar uma mulher na unidade de saúde, né, seja ela qual o nível de especialidade for, né, a nível primário, secundário, terciário, seja lá qual for, ela tiver, né, esse atendimento e foi identificado que ela está nessas características, então se ela for uma mulher com câncer de mama, você já vai ter um cuidado a mais com ela, né? Você já vai ter dar um acompanhamento melhor para aquela mulher na área de saúde, na área psicológica, uma vez que ela tem o perfil que é mais susceptível a desenvolver ali a depressão. Ok, gente? Deu para entender? Pessoal? Ok? Eu entendi, professora. Entendi. Ótimo. Então,
fazendo isso no trabalho de vocês, ou seja, criem os tópicozinhos, pontuem a ordem das informações. Isso é o esqueleto. No trabalho de vocês, lógico que isso não vai vir em tópicos, né? Isso vai ser o quê? Vão ser parágrafos. É só a ordem que vocês vão ter que organizar o raciocínio de vocês. Só em fazer o esqueleto da forma que eu fiz aqui para vocês, vocês já conseguem facilmente, né, conseguir construir a justificativa, pergunta, hipótese e objetivos, certo? Coloquem em prática e vocês vão ver que vai fluir muito mais, vai ficar muito mais fácil para vocês darem, né, andamento na escrita de vocês. Por quê? Porque o raciocínio ele vai fluindo muito mais fácil e não vai ficar uma coisa solta, aleatória. Então, não é perder tempo construir o esqueleto. Pelo contrário, é ganhar tempo. Você otimiza seu tempo uma vez que você desenvolveu ali seu esqueleto. Quando você vai escrever, você já escreve na ordem correta. Se você não faz isso, seu texto fica todo solto. E para reorganizar aquilo é muito mais complicado e perde muito mais tempo. Então, começar a escrever. Prepare-se para escrever, reescrever, apagar, rasgar, escrever de novo. Isso é natural, faz parte do processo criativo, Com tá? licença, professora. Oi. Licença. No caso, assim, tem lá a introdução do TCC. Aí a aluna, eu posso pegar aquela introdução e fazer com as minhas palavras. Qual Da forma... introdução? Não, a introdução do TCC, digamos que tem aí sobre essa doença aí que a senhora falou. O seu ou o que você está lendo? É isso que eu estou perguntando. Não, o meu. Sim, você escreveu já a sua introdução ou está construindo? Estou construindo em cima da introdução que está lá no TCC. Então, é assim que eu estou fazendo, com as minhas palavras. Pode ser? Não. Espera aí. Se você está construindo, não existe um TCC. Não, professora, assim, porque eu não estou sabendo me expressar. Exatamente, assim. é por isso que eu não estou entendendo. Olha, assim, tem a introdução, assim, tem aquela introdução lá no TCC, né? O TCC de quem? No nosso, no meu, no grupo. Tem lá, né? seção 1, aí você vai começar a sua contextualização. Isso, aí já tem lá, aí eu posso fazer com as minhas palavras. Pode ser feita. Você não assistiu a aula de citação e referência, não? Não assisti não, porque deu problema quando eu fui para assistir, não consegui. Faz mais de 3 semanas que eu enviei. Faz 3 semanas que você não parou para assistir essa aula. Eu não assisti, professora, infelizmente eu não assisti. Assista. De coisa do meu celular, de uma queda que ele levou, fiquei doidinha procurando, pedindo a um, pedindo a outro. É só entrar no meu canal lá no YouTube, tem uma playlist só de TCC, certo? Aí veja os vídeos mais novos. Então, você precisa assistir essa aula para você poder compreender as aulas seguintes, certo? Porque isso mesmo que você está perguntando já está lá. Então, para construir a introdução de vocês, a parte de contextualização, ela vai ser toda baseada em citações. O trabalho como um todo, ele deve ter preferencialmente citações indiretas, que são aquelas onde você lê, interpreta a informação e coloca com as suas palavras e cita lá de onde você leu, né, aquela informação, mesmo que você esteja escrevendo com as suas palavras, certo? Obrigatoriamente vai ter que ter a citação. Se você está fazendo a leitura e você colocar exatamente as mesmas palavras do autor no seu trabalho, é uma citação direta. Tem lá tudo no vídeo de citação e referência, como é que faz citação direta e citação indireta. Por isso que eu estou dizendo, você tem que ir lá para poder ver, certo? Justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos, não tem citação, porque isso é do seu trabalho. Então, não tem como ter citação nesses 4 pontos, certo? Voltando aqui, então. Essa questão, gente, de escrever, apagar, escrever de novo e assim por diante, faz parte do processo criativo. Se você escreveu uma vez e acha que está tudo lindo, maravilhoso e não vai alterar nada, então você tem um sério problema ali, porque as chances de você ter feito errado são
gigantescas, certo? Se fica entalado durante a escrita, abandone tudo e vai relaxar um pouco, regressa umas horas depois ou no outro dia. O que é que eu quero dizer com isso? O cansaço mental, muitas vezes, é bem pior do que o cansaço físico, certo? E aí, a gente tem o quê? A gente fica lendo, querendo escrever ali, passa não sei quanto tempo, meia hora e não sai mais nada, né? Você forçando ali 1 hora, não sai mais nada. Então, é muito melhor você descansar, né? Sair, tomar um ar, fazer um lanche, dependendo da hora, ir dormir e voltar no dia seguinte, certo? Relaxar a mente. Não adianta também, não estou raciocinando mais nada, não sei o quê, já estou com a cabeça, a vista doendo, arará, e aí vai ficar no celular ou no computador ainda, tá? E também você não vai relaxar. Se isso ocorre de você toda vez, agora eu tô cansado, vou fazer isso hoje não. Aí no outro dia, eita, não vou fazer isso hoje não. E vai empurrando com a barriga, deixando isso pro dia seguinte, pro dia seguinte, pro dia seguinte. Não considero mudar de profissão porque você não tá querendo finalizar seu curso. Aí você tá só inventando aí uma desculpa para empurrar com a barriga e chegar ao prazo final. Lembrem-se que amanhã é o dia que nunca chega. Então, você vai dizendo amanhã, 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 e o seu prazo cada vez mais se encerrando. Se lhe falta a palavra, preencha o espaço com algo que sinalize que está faltando algo ali. Como no exemplo que eu botei aqui, né? Um monte de xizinhos, pode ser interrogações, pode ser várias coisas. De forma que sinalize que ali tem algo a ser acrescentado. Quando você lê o texto novamente, você vai ver, né, que a palavra vai aparecer. Escrever, gente, é parte integrante do processo de investigação. Não é qualquer coisa que se faz nos tempos livres. Então, eu já disse para vocês em outras ocasiões, definam, né, assim como vocês têm um dia e horário para as aulas, definam um dia e horário para você se dedicar ao seu TCC, certo? E não você pega a semana todinha, fica lá sem fazer nada do TCC, chegou no sábado, sexta-noite, né, terminou a aula aqui, aí você pega, vai maratonar a série, passou o sábado todinho virando, assistindo série ali, foi dormir domingo de madrugada, acordou meio-dia do domingo. Aí já nem toma mais café, né? Já tá tarde, aí já almoça, aí vai ligar a televisão, aí não tem nada que preste, aí vai lá, eita, eu tenho um TCC para fazer, né? Aí lembra que tem um TCC. Então não é assim, gente. Mas se você estiver fazendo dessa forma, sinto lhe dizer, mas as chances de fracasso são altíssimas. Então trabalhe com metas, tá? Se organizem, se planejem. Dessa forma, vocês vão conseguir ter um bom resultado, tá? E, se possível, né, se você sabe qual é o período que você rende mais, né, descubra qual é o período que você é mais eficiente a escrever. Tem gente que é pela manhã, tem gente que é à tarde, à noite, de madrugada. Isso é muito individual, isso tem a ver com o biorritmo, ou seja, o ritmo circadiano, o ritmo da vida, o ritmo individual de cada pessoa. Tem gente que, né, naturalmente acorda mais cedo, outras só começam, como o povo diz, né, só começam a funcionar lá depois das 9, 10 da manhã. Tem gente que dorme cedo, tem gente que dorme tarde. Então, isso é muito variável, isso é individual, tá? Eu, por exemplo, pode me botar para acordar de qualquer hora. Acordei, sei lá, vamos viajar, acordei 3 da manhã, 4 da manhã. Beleza, já acordo no pique, já fazendo tudo. Tem gente não, que vai ali, né, lento até acordar. Agora, à noite, não me bote para fazer nada não, porque para mim a noite é para dormir, certo? Eu não sou uma pessoa noturna. Mas isso é meu, né? Meu orientador, por exemplo, ele dizia que o rendimento, o auge do rendimento dele era de madrugada, de 2, 3 horas da manhã. Isso aí é o auge do meu sono, né? Eu estou dormindo há muito tempo. Mas, como eu disse, isso é muito individual. Se você pode, neste horário, né, você definir para seu horário para produzir o seu TCC, excelente, você vai ter um rendimento muito maior. Mas o horário que eu estou, que eu tenho esse rendimento é o horário que eu trabalho durante a semana. Então, o que é que você pode fazer? Você pode estar
fazendo o seu horário para o TCC no final de semana, tá? Então, aproveitem as oportunidades que vocês têm para poder render melhor no seu trabalho. Outro detalhe, volte a ler de novo tudo alguns dias depois de terminar o trabalho. Ficará surpreendido com as burradas que escreveu, mas também com as ideias brilhantes. O que é que muitas vezes acontece? Eu não aconselho, eu sempre dou esse alerta em todas as minhas aulas, mas os alunos acham que não acontece, levam na brincadeira e quando for no próximo semestre eu vou dizer simplesmente isso. Eu avisei, tá? Então, o que é que vocês costumam fazer? A maioria dos alunos, se não 99%, às vezes tem turma que até 100%, o que é que faz? A gente termina o semestre, né? Vocês terminam o TCC1 de vocês em novembro, né? Na última semana de novembro vocês têm que me entregar esse trabalho. Pronto, tá? E aí o que é que acontece? Passa dezembro, janeiro, chega fevereiro, que aí inicia as aulas, aí tem carnaval, não sei o quê. Tem gente que passa 3 meses sem pegar no TCC, certo? Isso é, assim, o pior tiro no pé que vocês podem estar dando, tá? E aí vai chegar a TCC2, em abril a gente já tem prova, é uma prova oral novamente. Em maio vocês já têm que entregar o TCC2 pronto. Em junho vocês já apresentam para a banca. E se vocês não se organizam, né, se vocês não levam a sério o TCC, ninguém vai fazer por vocês, não. E aí o que é que acontece? Não precisa passar esse período todo de intervalo entre entregar e voltar a produzir, principalmente se o trabalho é bibliográfico, aí é que não tem justificativa mesmo. Vocês podem aproveitar esse período de férias que não tem estágio, que não tem aulas, né, e render no trabalho de vocês, certo? Desenvolver ele, e pode ser que você chegue no TCC2 já com o trabalho pronto, então você passa o semestre em relação à disciplina TCC2, né, já tranquilo, certo? O que é que eu quero chegar a dizer aqui? Então, quando você passa um período, né, você fez o seu trabalho, passa um período ali, pode ser uma semana, 2, um mês, não importa o período de tempo que for, mas passa alguns dias entre a entrega do trabalho e a leitura novamente do trabalho, e aí você vai entender isso, né, que você vai, como vai estar mais relaxado, né, por ter já entregue uma parte do trabalho, e aí você vai ler e vai ficar, eita, meu Deus, olha a besteira que foi que eu fiz, olha o que é que eu escrevi aqui. Ou então também o contrário, eita, olha que massa, caramba, eu fiz isso, né? Você se surpreende com o resultado. Passe o trabalho de vocês para colegas, mas não para amigos. O que é que eu quero dizer com isso? Né, o amigo está entre aspas aqui. Por quê? Porque existem, né, vocês sabem que sempre, né, às vezes, sempre não, mas às vezes, né, algumas pessoas têm algumas amizades que elas não são sinceras com você, que ela só está ali querendo te agradar e não falar a verdade. E aí, se você passar o trabalho para essas pessoas, elas vão dizer que seu trabalho está lindo e maravilhoso, quando na verdade não está. Então, passe o trabalho para as pessoas que vão ler, elas possam contribuir em relação ao seu crescimento, ao crescimento do seu trabalho. E aí elas vão ser sinceras e vão dizer, ó, isso aqui eu não entendi nada. Ó, isso aqui tá meio confuso. Eita, isso aqui tá ótimo. Ó, isso aqui não tem nada a ver com o seu trabalho. Então são pessoas que realmente vão ser sinceras e não só ficar te babando e dizendo que tá tudo lindo e maravilhoso. Considere todas as sugestões, mesmo aquelas que parecem não fazer sentido, devem ser pensadas, pois podem ser um sinal de alerta para um problema de clareza. Ou seja, às vezes você dá até o trabalho para uma pessoa que não é da área da saúde, da área da enfermagem, e aí você pode dizer assim, ah, aquela pessoa detonou meu trabalho porque ela não é da área, ela não sabe. Não. Mesmo a pessoa que não é da área, ela deve conseguir compreender o seu trabalho. Ela pode não entender os termos técnicos, mas a base da sua pesquisa ela vai conseguir entender. Se nem isso ela consegue entender, então o problema está no seu trabalho e não nela que está lendo. Por isso, considere todas as sugestões e veja, né, se realmente aquilo pode ou não ser acatado.
A palavra-chave para se construir o trabalho. Oi. Licença, me diga uma coisa, é para entregar a senhora enviar o TCC1 Novembro. em novembro, é para fazer em slide, é? Também, é o trabalho escrito e slides. Certo, tá bom, obrigada. Então, a palavra-chave para o desenvolvimento do trabalho de vocês é clareza. Sejam sempre claros e objetivos, gente. Deixe de encher linguiça, deixe de tentar enrolar, como alguns de vocês tentaram fazer comigo na prova, tá? Quando ali, o objetivo é para ser objetivo, quando a justificativa é para ser justificativa. Então, deixe de ficar enchendo linguiça ali, que isso só vai prejudicar o trabalho de vocês. Não estrague meses de trabalho com a má escrita. Não escreva nada que não seja relevante para a questão central a ser analisada. Lembre-se que a menor distância entre dois pontos é uma reta, então deixem de enrolar. Dentro da introdução, portanto, né, o que é que vai vir? Que a gente já falou algumas vezes. A gente vai trazer qual é o assunto, né, que vai ser abordado no trabalho, o que é que se sabe sobre ele. Lembrando sempre com a parte da contextualização sendo baseada em citações. Vocês devem trazer também sobre o que não se sabe ainda sobre aquele tema. E, né, depois de trazer justificativa, pergunta, hipótese, trazer o objetivo do trabalho, onde vai responder ao que não se sabe, né? Que é a pergunta específica que você tenta responder. Diga aos leitores por que razão você realizou o estudo, ou seja, né, além de clarificar o que seu trabalho adiciona, convencer os leitores da relevância do seu trabalho, vocês vão estar trazendo com isso a justificativa. Por que seu trabalho é importante, né, de ser feito do ponto de vista científico e social. Lembrando, que foi até o que eu falei para vocês na prova, né? Lembrando que não é, justifica esse trabalho porque eu gosto do tema. Porque eu trabalho na área. Porque eu já tive isso. Não. Essas justificativas pessoais, elas ficam para vocês. Ela foi um incentivo para que vocês pudessem, né, tá chegando ali a escolher aquele tema. Mas qual a justificativa é para que vocês definam qual a importância do trabalho, né? Qual a relevância do trabalho do ponto de vista científico e social. E lembrando, né? Sejam sempre claros, né? Claros e objetivos. E cuidado no uso de abreviações. Então, se o seu trabalho, por exemplo, tem abreviações do tipo UTI, a primeira vez que você for utilizar o termo UTI, você vai colocar unidade de terapia intensiva, o nome completo por extenso. Entre parênteses vai ter a palavra UTI. Quando vocês... Ai, minha garganta tá doendo. Quando vocês forem utilizar uma segunda vez a palavra, aí vocês vão escolher. Ou vai usar só UTI, ou vai usar só UTI a sigla, ou vai usar só unidade de terapia intensiva, tá? Ou a sigla ou o nome completo. Não usar os dois ao mesmo tempo e nem ficar alternando. Uma hora usar um, uma hora usar outro. Não. A partir do primeiro momento que você traz o nome completo e a sigla, na segunda vez ou é um ou é outro e vai seguir para o resto do trabalho inteiro. Certinho? Na introdução, como a gente viu, né, a gente usa a técnica do funil, trazendo informações muito gerais, né, contextualização ali, afunilando, né, para o assunto que vocês querem estudar, apoiado por referências bibliográficas, até, né, chegar ali com justificativa, pergunta, hipótese e objetivos. Então, o esqueminha da introdução, a gente traz informações gerais dentro da contextualização, trazendo o que se sabe, o que não se sabe, incidências, dados, informações, conceitos. A gente tem a nossa justificativa, pergunta, hipótese e objetivos, e chegamos, né, a como será testada a hipótese, que é justamente a metodologia que vai ser aplicada para que os objetivos do trabalho sejam alcançados e a pergunta seja respondida. Lembre-se de tomar nota, né? Não confie na sua memória. Por quê? Porque, infelizmente, nenhum de nós temos, né, uma memória fotográfica. E, portanto, a gente precisa fazer anotações, certo? E nessas anotações, vocês devem utilizar, né, colocar ali as informações mais importantes que você acha daquela leitura que você está tendo. A dica que eu dou sempre é, se você tiver
copiando exatamente as palavras do autor, use aspas, tá? Naquele texto. Quando for a sua interpretação, sem nada, você só copia o texto. Por quê? Porque isso futuramente, quando você for colocar no seu trabalho, você sabe que aquela informação era ou não exatamente com as palavras do autor e com isso vai evitar de cometer plágio. E nunca esqueça de referenciar. Então, referencias. Não queira cometer plágio. Sempre precisa identificar de onde você tirou aquela informação. As notas vão ajudar vocês, né, a saber de onde vocês tiraram aquela informação. Então, são auxiliares da memória. E vai levar vocês a sumarizar ideias e argumentos, ou seja, a organizar as ideias, selecionar pontos importantes, porque à medida que vocês vão estar lendo e fazendo anotações, vocês vão adquirindo mais conhecimento e, consequentemente, isso reflete no melhor domínio para interpretação de dados. E aí, entender e interpretar a fonte de informações. Quando se deve fazer isso? Sempre, gente. Então, sempre tome notas e referencias, tá? Referenciar a origem das notas, né? Ou seja, o autor, título, ano de publicação, se for uma revista, coloca o nome da revista. Se possível, também coloque a página de onde você tirou aquela informação, porque isso pode ser importante para vocês, né, nas etapas posteriores da construção do trabalho. Então, mantenha uma introdução curta, né? Mas aí você pode estar dizendo, eu fiz uma grande pesquisa bibliográfica, professora, mas eu li 100 artigos. Não é porque você leu 100 artigos que você vai colocar 100 artigos no seu trabalho, certinho? Vocês precisam saber, justamente, né, com aquilo que a gente falou agora há pouco, ao fazer uma leitura com análise crítica, né, sabendo retirar os pontos importantes, sabendo sumarizar as ideias ali, você vai saber utilizar parte daquelas informações. Você não vai utilizar 100% daqueles 100 artigos que você leu, tá? Então, você pode ficar tentado a escrever uma introdução muito longa, porque você diz, eu li muito, então eu vou escrever muito. Não, cuidado. Em vez de impressionar os leitores, você pode estar aborrecendo eles, porque você quer colocar um monte de autores ali que vão estar dizendo a mesma coisa. Por exemplo, só que com palavras diferentes. Naquele trabalho que eu dei o exemplo do câncer de mama, né, da depressão, da mulher mastectomizada e tal. E aí você pega, traz o conceito de câncer segundo fulano A, é tal. Segundo fulano B, é tal. Segundo fulano C, é tal. Aí coloca uns 10 conceitos de câncer. Para que isso? No primeiro já deu para entender. Não, mas eu li muito artigo, então eu vou botar. Não, gente, cuidado. Tenha certeza também que menciona trabalhos anteriores, né? É preciso ter sempre as citações. Antes de começar um estudo, né, os autores devem estudar o que foi feito, né? E aí, o que é que eu escrevi sobre leitura? Lê. Leu muito, tá pouco ainda, precisa ler mais, tá? Para você adquirir mais conhecimento e também conseguir fazer um trabalho melhor. Se você não viu os autores, né, os principais autores que trabalham naquela temática, significa que seu trabalho pode estar incompleto, né? Como é que você não traz ali na sua pesquisa as pessoas que são mais importantes dentro daquela área? E, se possível, também leia-os e ouça-os em conferências, né? Em eventos científicos, então, congressos, jornadas, simpósios, encontros, seja lá qual for o nome, né, que dê. É importante você ter esse contato, porque esses autores vão estar trazendo informações atualizadas sobre aqueles temas. Então, procure revisões recentes sobre o assunto. O ideal é que você utilize citações dos últimos 5 anos. Se, dependendo do tema, não tiver muitos artigos, aí você abre para os últimos 10 anos e assim por diante. Lógico que isso vai variar de cada tema, tá? Cada tema pode existir centenas de milhares de artigos ou pouquíssimos artigos. Tem temas que são extremamente raros, então, consequentemente, vai ter uma limitação no número, né, de artigos publicados. E aí você terminou a introdução indicando o porquê do seu trabalho, né? Agora você vai dizer como fez ele, que no caso de vocês é como vocês farão, né? Porque vocês estão no TCC1 e aí a gente tem a nossa metodologia, os materiais e métodos utilizados para coletar os dados.
Então, nessa sessão, você vai descrever como será feito o trabalho, de forma que outros possam replicar. Lembram a questão de replicação, onde a gente tem que as pessoas elas precisam, né, colocar ali no seu trabalho toda a metodologia para que outras pessoas possam repetir para alcançar aqueles mesmos resultados. Faça uma lista de aspectos que queira ver tratados em materiais e métodos. Lembrando que assim como vocês tiveram lá na introdução, né, que vocês devem construir o esqueleto, né, o ideal é que construam o esqueleto para facilitar a vida de vocês mesmos, que vocês também façam isso com a metodologia e com o resultado de discussão. Vocês vão ver que vai ser muito mais fácil. Se aplicam técnicas já amplamente descritas, então deve-se optar por referir simplesmente esse trabalho. Como assim? Você vai colocar no seu trabalho que você vai usar uma metodologia de fulano. Então, você não precisa descrever toda aquela metodologia dele. Exemplo, a proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolta em 58. Quem quiser saber como é essa técnica de precipitação, vai lá ler o trabalho de Bolten, certo? Eu não devo estar colocando no meu trabalho toda a metodologia de Bolten. Se existem modificações à técnica referida, indicar em que consistem essas modificações. Ou seja, um exemplo aqui, né, o trabalho de Bolten foi em 58, né, já é bastante antigo, mais de 50 anos, então pode ter tido diversas atualizações, né, informações novas. E aí pode ser que essa técnica tenha ficado obsoleta, devido a algum detalhe ali. E aí, se houver alguma modificação, você tem que dizer que a sua metodologia foi a de fulano, só que você modificou e o porquê que você modificou. Exemplo, a proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolta em 58, aí aqui, ó, modificada, então eu estou dizendo que eu usei a técnica dele, só que eu fiz uma modificação. E onde eu fiz e por quê? Então, a modificação foi realizada com o pH ajustado de 4,5 em vez de 4,7. 4,7 era o que Bolten usava, só que eu verifiquei que 4,5 é melhor. Por quê? Para corrigir interferências causadas por lipídios de elevado peso molecular. E aí tem duas questões. Isso aqui pode ter sido eu que fiz na minha pesquisa, eu que descobri essa parte, né, do ajuste aqui do pH, ou eu posso estar usando uma técnica de Bolten que já foi modificada por outra pessoa, que é como está no exemplo aqui, de Juanes. Descreva em detalhes qualquer nova metodologia. Às vezes, se você pode ser um menor detalhe que você esqueceu de colocar na metodologia, mas que aquele detalhe seja crucial para o funcionamento daquela pesquisa para se ter o resultado correto. E aí, o que é que acontece? As pessoas vão tentar replicar, não vão conseguir e vão dizer que você é uma fraude, né? Porque simplesmente ninguém está conseguindo chegar aos resultados que você disse que conseguiu. Na verdade, você conseguiu. O problema foi a escrita da sua metodologia. Lembrem-se que metodologia errada é a principal razão para a rejeição de artigos em revistas de arguição de banca examinadora. Vocês vão estar passando por uma banca avaliativa, né, que vão definir se vocês serão ou não aprovados no TCC2. Então, se a metodologia de vocês estiver errada, não estiver de acordo com o objetivo, né, que depois vai conseguir responder a pergunta de vocês, já era aquele trabalho, tá? Se a metodologia usada para responder a questão levantada na introdução estiver errada, não há salvação possível para o trabalho. Então, se seu objetivo você quer uma coisa, mas a metodologia que você escreveu nunca iria fazer com que você alcançasse seu objetivo, então, infelizmente, né, o trabalho está fadado ao fracasso. Já disse como fez, agora, né, é mostrar o que encontrou com os resultados de discussão. Nos resultados de discussão, né, no caso, falando inicialmente do resultado, você vai responder a pergunta: o que é que foi encontrado? Tá? Então, o que é que os resultados, né, o que é que trouxe ali de resultados? Interprete todos os resultados aqui na parte de resultado.
não é só jogar informações, né? Ah, vou jogar números, jogar gráficos. Não, você tem que colocar aquela informação e você tem que interpretar, dizer o que é que aquilo significa. A sessão ela vai ser composta por palavras, então você vai contar uma história, né? Ou seja, aquilo está acontecendo por causa disso, disso e disso, né? O resultado foi esse. Você pode utilizar tabelas, gráficos, figuras, né? Lembrando de destacar os principais resultados e também, né, a estatística que vai apoiar as afirmações de vocês. Lembrando que a gente pode ter tabelas, quadros e figuras. Tabelas são uma tabela normal, só que ela não vai ser fechada, né? Ela não vai ter todas as linhas ali desenhadas. E são informações referentes a números. Quadros vai ser fechado e são informações referentes a texto, palavras. Figuras vão ser gráficos e figuras, tá? Fotografias, desenhos, gráficos, tudo isso é considerado figura. Quadro e tabela, a legenda vem em cima e a fonte vem embaixo. Figuras, vai vir legenda e fonte embaixo. Lembrando que, independente de se for quadro, tabela ou figura, é necessário que haja uma chamada no texto antes daquilo aparecer, que pode estar dentro do próprio texto, né? De acordo com o quadro observa-se isso, isso e isso. Ou então você traz informações, 50% da população feminina, tararararará. Aí no final, entre parênteses, figura 1, certo? Existem essas duas formas de apresentar, ou dentro do texto mesmo, ou dentro de parênteses. Deixa eu ver aqui outra informação. Sim, e a questão da estatística. A estatística deve ser utilizada, né, para confirmar as informações. Só utilizando um exemplo aqui de dois alunos, né, que fizeram uma pesquisa sobre... a pesquisa era com espermatozoide de caprinos, onde eles queriam ver, se eu não me engano, se a coenzima A ela ajudava a melhorar, né, o desempenho a reativar, vamos dizer assim, o desempenho daqueles espermatozoides, né? Que eram espermatozoides para fertilização in vitro, então era congelado. E aí, para descongelar, eles queriam ver se colocasse ali coenzima A, se realmente aqueles caprinos, aqueles espermatozoides que ele iria, né, ficar viável melhor do que outras técnicas que eram utilizadas. E aí, graficamente, quando eles botaram lá os resultados, a hipótese deles era que ia sim, né, ia reagir de forma melhor os espermatozoides. E aí, no gráfico, tinha uma leve curvatura ascendente, né? Ou seja, se você só olhasse sem saber interpretar dados, né, um leigo ali que estivesse olhando, ia ver que teve um aumento, né? E aí podia dizer, então a coenzima A realmente funciona. Só que a gente está falando de ciência e a estatística está aí justamente para provar os resultados. Quando colocou-se na estatística, a estatística disse que aquela variação era muito pequena, era insignificante, ou seja, não ia influenciar nenhuma forma ali o resultado final. Então, os dados apresentados mostraram que não houve diferença significativa, né, entre utilizar a coenzima A ou não. E aí eles ficaram desesperados. Professora, nossa hipótese era que ia influenciar, então nosso trabalho foi por água abaixo. Não. Eles conseguiram um resultado. Não foi o resultado que eles queriam, não era o resultado que eles achavam, mas eles conseguiram. E isso é importante também. Lembre-se que hipótese é o que você acha, que quando você termina o trabalho, você vai ver se aqueles resultados comprovam, né, a sua hipótese ou não. Se sua hipótese foi aceita ou foi corroborada ou não. No caso deles, a hipótese não foi aceita. E não tem problema. Eles acharam o resultado de que a coenzima A não afeta, ok? Você
refere as coisas importantes que encontrou, sintetizando-os em figuras e tabelas. E aí, por isso que é importante a tabulação, a organização dos dados também, para ficar, né, mais objetivo. E aí você comenta os resultados com a ajuda da estatística, né? Então, você tem lá os gráficos, a tabela, e de acordo com a utilização da estatística, você vai dizer, isso aqui é importante, isso aqui não é, certo? Relembrando, portanto, a estrutura de um artigo, a gente tem o porquê do trabalho, que foi feito na introdução, o que fez e como fez, né? No caso, o que farão e como farão, metodologia. O que vocês encontrarão é resultado, significado do que vocês encontraram é a discussão, que vai ter um argumento para a hipótese de vocês, para dizer se a hipótese foi ou não aceita. 2 passos importantes, gente, dentro do resultado de discussão. Interprete os resultados. Como eu disse, não é só jogar a informação ali, não é só jogar gráfico, tabela, quadro. Não, você precisa interpretar o que aqueles resultados estão trazendo e compare os seus resultados com a literatura. Mesmo que o seu trabalho deu resultados opostos ao que a literatura trouxe, é importante que vocês discutam o porquê daquilo. Então, enumere numa frase os resultados que você encontrou com o seu trabalho. E aí você pode estar relembrando a hipótese. Interprete os seus resultados em função das questões levantadas na introdução. Os seus dados estão apoiando a hipótese? Os dados respondem à questão do artigo? É importante que vocês reflitam, por isso que é necessário uma análise e um cuidado, né, um olhar mais atencioso quando for interpretar os resultados. Compare os seus trabalhos com a literatura. Os seus dados estão de acordo com os outros que foram publicados? Avalie as evidências contraditórias. Conclusões opostas às suas devem ser citadas, né? E aí você vai fazer uma análise do porquê que aquilo pode estar acontecendo. E aí, no resultado da discussão, a gente vai desafunilando, né? À medida que vai mostrando os resultados, a gente vai discutindo. E aí, uma pergunta que eu fiz lá no início, né, da disciplina, se as conclusões dos trabalhos eles podiam ou não ser generalizadas. Eu disse que depende. Mas aqui no caso do seu trabalho, a gente pode generalizar a sua conclusão? Diga quais foram as implicações do seu estudo, né? Quais são as recomendações que você faz para novas pesquisas? Coloque a sua conclusão e, lembrando, né, faça uma lista de tudo o que quer dizer na discussão. Faça o esqueleto ali para esquematizar e ajudar vocês no raciocínio para a construção da parte final do trabalho de vocês. Não use a sessão para indicar deficiência de outros trabalhos, a não ser que esse seja o foco do seu. Né? Então, que não é no caso de vocês. Então, será que seu trabalho é tão bom que não tem o que precisa consertar e você fica só apontando o erro do outro? Não, né, gente? Então, veja as limitações do seu próprio estudo. E cuidado, né? Discuta principais problemas que teve com a metodologia, caso tenha acontecido. Como assim? Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa aonde vocês tinham 5 unidades de saúde e que vocês iriam coletar por 4 meses dados dessas 5 unidades. Você coletou no primeiro os 5, no segundo os 5. No terceiro mês, 2 unidades fecharam. E aí você agora tem 3. Então, os resultados do terceiro e do quarto mês são só de 3 unidades. Os resultados, as informações de cada unidade de cada mês são independentes, então isso não iria influenciar. Só que você precisa dizer, né, na sua metodologia, ali, no seu resultado de discussão, que, inicialmente, os primeiros 2 meses, as informações são referentes a 5 unidades e que nos outros 2 meses apenas a 3. Porque senão, à medida que você for colocando resultado de discussão, em alguns momentos você cita 5 unidades, outros você cita 3 unidades, então vai ficar, né, uma bagunça se você não descrever que aconteceu um problema ali, por isso que tem hora que fala em 5, tem hora que fala em 3. Então, sugira trabalhos futuros, mas não é só dizer, mais trabalhos são importantes, né? Mais trabalhos são necessários. Não, isso não é sugestão. Isso aí todo mundo já sabe, isso é um fato. Termine com uma conclusão sucinta. Lembre-se de sempre ser claros e objetivos na pesquisa de vocês.
E aí, para finalizar a aula de hoje, não conclua como eu falei agora há pouco, mais pesquisas são necessárias, porque isso é óbvio, a ciência sempre está evoluindo aí, sempre quebrando paradigmas, sempre trazendo novos conceitos. E aí é necessário que vocês, né, construam uma conclusão a respeito do trabalho de vocês, mas sugerindo futuros trabalhos e não só dizendo que mais pesquisas são necessárias. Erros comuns que são utilizados, né, no final do trabalho aí. Repetir conceitos que foram colocados na introdução. Para que você está fazendo isso? Está querendo encher linguiça, né? Para ganhar mais linha aí de trabalho? Só pode. Citar somente, né, trabalhos que vão ser, que apoiam os seus resultados, são a favor, vamos dizer assim, né? São de acordo com os seus resultados e objetivos de trabalho, ignorando aquelas pesquisas que têm conclusões opostas às suas. Por que você está fazendo isso? Não faça isso. Coloque as duas perspectivas e avalie, né, o porquê que isso pode estar acontecendo. Outro problema, colocar citações que não foram lidas, gente. Isso é muito grave. Vocês podem se comprometer assim de forma horrível no trabalho de vocês. Só para colocar um exemplo aqui para vocês, lógico que eu não fiz isso, né? Até porque eu sou muito certinha para estar fazendo esse tipo de coisa. Mas eu também não queria jogar 2 anos de mestrado fora. Então, durante o meu mestrado, para a seleção, eu já tive que enviar o pré-projeto, né? Então, parte da minha introdução, metodologia já estava desenvolvida quando eu fui aprovada. E aí, quando eu passei, né, o orientador fez alguns ajustes com as disciplinas também que eu tive, fiz alguns outros ajustes. E quando foi para finalizar a minha pesquisa, dentro da minha introdução, existia uma frase dentro de um parágrafo que uma autora dizia lá uma determinada informação. Só que aí, para finalizar, eu li um novo artigo que trazia uma informação complementar àquela. E aí eu coloquei ali, né? E coloquei a citação dos dois, a informação dos dois trabalhos. Só que aí o que é que eu fiz? Coloquei na referência, mas na hora de colocar na citação, eu coloquei a informação, mas o nome do autor e o ano eu esqueci. E na hora da banca, o que é que aconteceu? Uma das professoras, né, que estava me avaliando, chegou e disse: ó, Clênia, na página tal, parágrafo tal, nessa frase aqui, fulana não disse isso. Como eu li o trabalho, como fui eu que fiz a minha pesquisa, como fui eu que desenvolvi ali, né, todo minha dissertação, então lógico que eu sabia. Então eu olhei, né, eu disse: realmente, professora, essa informação, né, essa autora, a informação vem até aqui, essa outra informação é de fulano, né, que está aí nas referências, eu acabei esquecendo, né, de colocar aí na citação. Se eu não tivesse lido nenhum dos dois trabalhos, e aí, qual é a cara que eu ia ficar? Hein? Na avaliação da minha banca de dissertação, do meu mestrado. Então, falhas acontecem, aconteceu comigo, né, nesse sentido de eu ter esquecido de colocar ali, mas eu sabia, certo? O problema era se eu não soubesse. Na toa que eu fiquei, graças a Deus, fiquei com 10, né, mas aconteceu um erro. E aí é uma coisa que eu digo para vocês: todo trabalho vai ter algum erro ou outro, certo? Mas isso não significa que você vai perder nota por causa de uma situação, uma vírgula, um negócio. Não. O mérito do trabalho ele vai existir, certo? Mas aí existem tipos de erros, né, que vão fazer você perder ou não pontuação. Lógico, se o trabalho estiver cheio de erro gramatical, de concordância, de pontuação, aí não tem, né, não tem o que fazer. Agora, se for um ou outro, uma vírgula que você esqueceu, um ponto, aí não, né? Mas se isso for recorrente, mostra que você realmente tem problemas na escrita, não houve uma revisão do português ali, aí você perde ponto sim, ok?
Então, conclusões, né? Outro erro comum é colocar conclusões que não são apoiadas pelos resultados. Parece meio, né, esquisito isso, mas acontece. Dá um exemplo bem grotesco aqui. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa onde você quer identificar qual a cor aqui da minha parede, né? Qual a cor da parede do local que a professora Clênia dá aula. E a sua hipótese é que era uma variação de tons de azul. Aí você pega, coletou seus dados, provou por A mais B ali com seus resultados que a parede é em tons de verde. Você mostrou do seu trabalho, você provou que é verde. Só que aí na conclusão você pega e diz que é azul, em tons de azul. Só para sua hipótese aceita. Qual é a coerência disso, gente? Nenhuma. Seu resultado está ali, você tem que concluir de acordo com o seu resultado. Então, lembrando, a conclusão ela vai ser o último parágrafo do seu resultado de discussão ou os 2 últimos. E aí você deve colocar palavras de chamado, né, que a gente fala. Dessa forma, portanto, sendo assim, conclui-se que... Aí você coloca a sua conclusão. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tedinho, se despede. Não, professora, aí de foi vocês. ótima a aula. Então, nos encontramos na próxima aula. Tenham um excelente final de semana. A gente passou bastante Tchau, tempo. boa noite. Boa noite. A gente passou bastante tempo Boa aí noite. sem Boa aula, noite, né? professora. Boa. Mas estamos Boa noite, retornando. professora. Boa noite Boa a noite. todos. Semana que vem tem mais. Vai ser mais dinâmica também, como foi na de hoje. Que eu acho que dá tempo. A gente vai falar sobre cronograma, orçamento. E eu acho que dá tempo ainda a gente começar sobre as dicas, sobre a questão de apresentação, o que colocar ou não nos slides e essas coisas, ok? Isso aí é importante, professora, tem que ter. E aí eu Tem que vou, ter né? mesmo. Eu faço algumas dicas aqui bem sucintas e agora em novembro eu vou estar desenvolvendo com vocês um curso, com vocês não, né? Com quem quiser. Eu não faço o meu curso de escrita científica, então eu vou fazer uma dinâmica diferente, vai ser, vamos dizer assim, uma semana de imersão para dicas de oratória, de apresentação, de postura e algumas aulas de consultoria também. Eu vou ficar 1 hora disponível para os inscritos, né, ao vivo, para que vocês possam estar tirando dúvidas aí sobre trabalhos científicos, tá? Eu vou E a montar jornada, ainda. professora, não vai ter, não? Oi? A jornada? Eu não tenho autorização para fazer a jornada esse semestre. Meu Deus. E aí, por isso que eu pensei em fazer essa semana de imersão, porque aí eu emito um certificado para os inscritos, A né? senhora E já aí tem o valor? eu estou calculando ainda, porque como vai ser uma semana, né? Assim, eu não quero fazer o valor que é do meu curso, apesar de ter muito mais informações, mas eu não vou fazer no valor do meu curso, costuma ser R$ 100. Eu vou fazer um pouco menos, tá? Professora, porque a situação tá difícil, aqui é Exatamente. estudante. Exatamente, E eu o estou horário, pensando nisso. professor? E também pela o questão... horário. Rapidinho, peraí. Pela questão de que, como não vai ter a jornada, né, que tinha o valor da inscrição da jornada, então eu estou pensando algo próximo. Não vai ser o valor da jornada, não vai ser só R$ 30, mas vai ser um pouquinho mais, também não vai ser 100, tá? Vai ser aí num meio termo, eu estou me organizando, porque querendo ou não, eu preciso me dedicar muito para construir essa semana e me disponibilizar, né, para poder fazer essa consultoria com vocês. Então, o horário da aula da consultoria vai ser à tarde, certo? Durante a semana, eu vou ficar disponível durante os 5 dias para as consultorias, para os inscritos. E aí, as aulas eu vou gravar e mando para vocês. Por quê? Porque como não vai ter jornada, né? Até então eu não tenho autorização para fazer a jornada, então vocês vão continuar tendo aula normal. Então não adianta, por exemplo, eu fazer as aulas do curso à noite e aí o pessoal da manhã não pode assistir. Ou o pessoal da noite não pode assistir. Ou então fazer de manhã e o pessoal da manhã não pode assistir. Então à tarde vocês não têm aula, eu faço a consultoria à tarde e as aulas em si
elas vão estar sendo realizadas, gravadas, e aí vocês assistem a hora que ficar conveniente, né, durante aquela semana, e aí tem a consultoria. Certinho? Gostei. Dúvidas? Ok, então vale a pena? Querem que eu faça? Eu quero. Pode fazer, professora, eu quero. Eu também, professora, com Eu certeza. Então, Eu gente, quero também. encerramos nossa aula por hoje, Também, professora. tá? Com certeza, viu? Beleza, eu acho que no final de semana eu passo todas as informações para vocês irem se organizando, ok? Fiquem com Tá, Deus, tchau. se cuidem, usem máscara, não aglomerem e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau. Boa noite.